Olá pessoal, eu lhes dou as boas-vindas a mais um vídeo do curso de Cálculo Diferencial 2. E nessa nossa aula 10, nós vamos falar de máximos e mínimos de funções com restrições. Então, nós já vimos aí máximos e mínimos de funções de várias variáveis, e agora nós vamos ter aí uma restrição para esta função. Então, como é que é? Nós temos um teorema que ele garante o seguinte: seja f de x, y, z uma função diferenciável no domínio da função, seja g de x, y, z uma função com derivadas parciais contínuas no domínio da f, tal que o gradiente da g de x, y, z seja diferente do vetor nulo para todo x, y, z pertencente a S, onde S é o x, y, z pertencente ao domínio da função, tal que a g de x, y é igual a zero. Se A, B e C são pertencentes a S, é ponto de máximo ou mínimo local de f em S, então existe um número real lambda, tal que o gradiente de f em ABC mais lambda vezes o gradiente da g em ABC é igual a zero. Esse número lambda é chamado multiplicador de Lagrange. Bom, isso aqui vai ficar bem mais claro com os exemplos que nós vamos fazer. E esse teorema aqui nós vamos omitir a demonstração, mas caso você queira, está aí em vários livros de cálculo diferencial e integral. Uma observação: se ABC é um ponto de máximo ou mínimo local de f sujeito à restrição g de x, y igual a zero, então ABC lambda é possível ponto de máximo ou mínimo da função que depende de x, y, z e lambda, que é igual a f de x, y, z mais lambda g de x, y, z. E essa função ela é denominada a função de Lagrange, ou função lagrangiana. Então, a função de Lagrange ela tem uma variável a mais, que vai ser a variável lambda. Como é que nós encontramos aí a solução dos possíveis pontos de máximo ou mínimo da função? Então, para nós determinarmos esses possíveis pontos x, y, z de máximo ou mínimo da função f de x, y, z sujeita à restrição g de x, y, z igual a zero pelo método de Lagrange, basta determinar os possíveis pontos de máximo e mínimo da função lagrangiana, os pontos x, y, z e lambda. Isso equivale ao seguinte: a derivada parcial da função lagrangiana com relação a x tem que ser igual a zero, a derivada parcial da função lagrangiana com relação a y tem que ser igual a zero, a derivada da função lagrangiana com relação a z tem que ser igual a zero, e a derivada da função lagrangiana com relação a lambda tem que ser igual a zero. Ou seja, nós temos que montar aqui a função lagrangiana igual ao vetor nulo, e com a restrição da g de x, y ser igual a zero. Então, resolvendo esse sistema, nós vamos encontrar o ponto, que é o ponto de máximo ou mínimo dessa função. Então, nós vamos encontrar um ponto x, y, z, que vai ser um ponto de máximo ou mínimo da minha função f, restrita à condição g de x, y, z igual a zero. Bom, vamos fazer aqui alguns exemplos para ficar um pouco mais claro como é que nós fazemos essas continhas. Então, vamos lá no nosso primeiro exemplo. Nós temos o seguinte: determine, caso exista, os possíveis pontos de máximo ou mínimo da função dada por f de xy igual a 4xy, sabendo-se que x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Bom, aqui é importante nós destacarmos o seguinte: quem é a função e quem é a restrição. A minha função já foi dada aqui, é f de xy igual a 4xy. E a minha restrição, que vai ser a minha restrição g de xy, observe que eu tenho que ter a minha g de xy igual a zero. Então, isso daqui está sendo a minha restrição. Então, para isso aqui ser igual a zero, eu tenho que fazer o quê? X ao quadrado mais y ao quadrado menos 1 igual a zero. Então, quem é a minha função g de xy?
a minha função g de xy vai ser igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1. Então, agora eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que montar a função lagrangiana. Então, vamos lembrar aqui quem é a minha função lagrangiana de x, y, lambda. Então, vamos lá. Vai ser o quê? Ela é o gradiente da função f de xy mais lambda vezes o gradiente da g de xy. Então, eu vou precisar calcular aqui o gradiente da função f e o gradiente da função g e depois fazer a conta, porque eu vou montar aquele sistema lá. Então, vamos lá. O gradiente da f. O que é o gradiente da f? O gradiente da f em xy vai ser igual. Primeira coordenada é a derivada da f com relação a x. Então, quando eu pego aqui e derivo com relação a x, dá 4y. A segunda coordenada é a derivada da f com relação a y, dá 4x. Então, já fiz o gradiente da f. Agora, eu vou fazer o gradiente da g. Bom, gradiente da g de xy. Vai ser o quê? Eu vou pegar a g e derivar com relação a x, é a primeira coordenada, dá 2x. Vou pegar a g e derivar com relação a y, dá 2y. E agora eu vou montar aqui a função lagrangiana de x, y, lambda. O que é isso? Gradiente da f, que é 4y, vírgula 4x, mais lambda, que multiplica o gradiente da g, que é 2x, 2y. Então, fazendo essa conta aqui, a função lagrangiana vai ser igual. Aí eu vou fazer aqui, ó. Quando eu multiplicar lambda aqui, eu vou ter 2 lambda x, e aqui eu vou ter 2 lambda y, né, na coordenada. Então, eu tenho que somar coordenada com coordenada. Então, na primeira coordenada vai ficar 4y, que é essa coordenada, mais essa primeira coordenada vezes lambda. Então, quando eu multiplicar por lambda, vai ficar 2x lambda, mais 2x lambda. Essa foi a primeira coordenada. A segunda coordenada vai ser 4x, mais, aí eu vou multiplicar o lambda aqui também, vai ficar 2y lambda. Agora, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que montar o sistema. Então, como é que vai ficar o sistema? O sistema é o seguinte, ó. Ele vai ser a função lagrangiana igual ao vetor nulo, ou seja, a função lagrangiana é isso daqui. Então, nós vamos ter o seguinte, ó. Vai ficar 4y mais 2x lambda, vírgula, 4x mais 2y lambda, igual ao vetor nulo, que é o vetor nulo do R2, né, que nós estamos trabalhando com funções de duas variáveis. E aqui eu vou colocar que a g de xy tem que ser igual a zero. É a outra restrição. Então, vamos lá reescrever isso daqui. Para que esse vetor aqui seja igual a esse, a primeira coordenada tem que ser igual à primeira e a segunda coordenada tem que ser igual à segunda. Então, esse sistema se transforma nesse outro sistema aqui, ó. 4y mais 2x lambda tem que ser igual a zero. Ou seja, essa primeira coordenada tem que ser igual a essa. Depois, essa coordenada igual a essa. 4x mais 2y lambda tem que ser igual a zero também. E g de xy tem que ser igual a zero. O que é g de xy? É x ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser igual a 1. Agora nós temos que resolver esse sistema, que tem 3 equações e 3 variáveis, que são as variáveis x, y e lambda. Eu vou isolar o lambda na primeira equação e na segunda equação e igualá-las. Então, vai aparecer uma expressão de xy que eu vou utilizar com essa outra expressão de xy, gerando um novo sistema. E aí, eu reduzo para um sistema de duas variáveis. Então, vamos fazer isso. Então, aqui nessa, eu vou isolar aqui o lambda. Então, vou deixar essa parte aqui do lado esquerdo e essa daqui vai para o lado direito. Então, vai ficar assim, ó. 2x lambda vai ser igual a menos 4y. Então, lambda
vai ser igual a menos, já vou simplificar por 2, então vai ficar menos 2y sobre x. Esse aqui é o valor de lambda com relação a y e x extraído da primeira equação. Agora vamos fazer algo semelhante com essa segunda equação. Então nós vamos ter 2y lambda igual a 4x negativo. Então, o lambda vai ser igual, também vou simplificar por 2, vai ficar menos 2x sobre y. E com essa equação aqui, como as duas são iguais a lambda, eu posso igualar as duas equações. Então, nós temos que menos 2y sobre x é igual a menos 2x sobre y. Então, multiplicando por x e por y, nós vamos ter menos 2y ao quadrado igual a menos 2x ao quadrado. Podemos dividir a equação toda por 2 também e passar o x para o outro lado. Então, nós vamos ter x ao quadrado menos y ao quadrado igual a zero. Então, nesse caso aqui, eu obtive uma outra equação, que é x ao quadrado menos y ao quadrado igual a zero. Agora eu tenho uma expressão que depende só de x e de y, não depende mais de lambda. E aí eu vou comparar agora, e agora eu vou juntar com essa outra equação e montar um novo sistema. Então, vou fazer bem aqui. Vou fazer um traço aqui para não confundir essa parte aqui. Vamos fazer o traço aqui para continuar a conta. Então, o novo sistema decorrente deste anterior aqui vai ser o seguinte: x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. E o novo sistema, que eu tirei o lambda, ficou x ao quadrado menos y ao quadrado igual a zero. Então, esse sistema agora está fácil de resolver, porque se a gente soma a primeira expressão com a segunda termo a termo, nós temos 2x ao quadrado, aqui vai zerar, igual a 1. Então, nós temos que x ao quadrado vai ser igual a meio, isso vai implicar que x vai ser igual a mais ou menos a raiz de meio, e fazendo essa conta, nós temos que x é igual a mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Então, note aqui que nós temos dois valores para x, um valor positivo e um valor negativo. Agora, observe que dessa expressão aqui, nós tiramos que y ao quadrado é igual a x ao quadrado. Isso quer dizer, então, que y vai ser igual a mais ou menos a raiz de x ao quadrado. Então, y vai ser igual a mais ou menos o módulo de x. Então, aqui não importa se o meu x é positivo ou negativo, ele sempre vai estar assumindo dois valores, que é mais ou menos a raiz de 2 sobre 2. Então, nós temos que fazer todas as combinações possíveis com o x sendo positivo ou negativo e o y sendo positivo ou negativo. Então, eu tenho 4 possibilidades aqui para esses dois. Agora, nós temos que ver como é que se comporta o lambda, para ver o que vai acontecer. Então, olha só. O lambda, nós podemos pegar aqui, por exemplo, essa expressão de lambda ou essa daqui, não importa. Mas observe que o y e o x, eles são iguais a menos do sinal. Então, quando o sinal do y e do x forem iguais, para x igual a y, nós vamos pegar essa expressão, nós vamos ter que lambda vai ser igual a menos 2y dividido por y, já que x é igual a y. Então, simplifico, eu tenho que lambda é igual a menos 2. Então, quando x é igual a y, lambda é igual a menos 2. Agora, para x igual a menos y, nós vamos ter o seguinte: o lambda vai ser igual a menos 2y dividido por menos y, que x é igual a menos y. Esse menos com esse menos vai ficar mais, e eu cancelo o y. Então, lambda vai ser igual a 2.
Quando x é igual a y, o lambda é igual a menos 2. E quando x é igual a menos y, o lambda é igual a 2. Então, vamos fazer assim, ó, vamos pegar todos os casos possíveis. Então, eu vou ter raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, os dois positivos. Quando os dois são positivos, eles são iguais, eu tenho que o lambda é menos 2. Então, eu vou colocar aqui menos 2. Agora, eu vou colocar os dois negativos, menos raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 2 sobre 2. Quando isso acontece, também o lambda é igual a menos 2. Agora, vou pegar o primeiro negativo e o segundo positivo. Raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2. Então, nesse caso agora, quando eles têm sinais trocados, dá 2 positivo, o lambda. E vou colocar agora o primeiro positivo e o segundo negativo. Raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 2 sobre 2. Aí eu tenho que o lambda é 2 também. Então, nós fizemos todos os casos, nós temos esses 4 pontos aí. Então, o problema pedia só o seguinte: determine caso existam os possíveis pontos de máximos e mínimos da função f, sabendo que isso daqui acontece. Tá? Essa aqui é a restrição e aqui eu tenho a função f. Então, os possíveis pontos de máximo e mínimo são esses 4 aqui. E aí, pode ser que eles sejam máximo, pode ser que eles sejam mínimo, pode ser que eles sejam ponto de célula. Então, isso aqui a gente só consegue saber fazendo aquele estudo lá com esse ano. Então, era isso que pedia esse problema, ele só pedia para nós encontrarmos os possíveis, né, os candidatos pontos de máximo e mínimo. Vamos para o próximo problema. Determine o ponto do plano x mais 4y mais 3e igual a 2, que está mais próximo do ponto 1 menos 1, 1. Aqui nós temos que tomar cuidado para saber o que é a restrição e o que é a função. Então, vamos lembrar que a distância entre pontos é dada da seguinte forma, né? Por exemplo, se eu quero a distância de um ponto qualquer desse plano, que eu vou chamar de um ponto x, y, z qualquer, para esse ponto aqui. Então, nós temos o seguinte, ó. Aqui eu estou escolhendo um ponto desse plano, que é um ponto de coordenadas x, y, z. É um ponto P, que eu estou chamando aqui, desse plano. E eu quero encontrar a distância. Como é que era a distância, né? A distância era dada pelo seguinte: raiz quadrada da diferença das coordenadas dos pontos ao quadrado. Então, eu vou pegar x menos 1 e colocar ao quadrado, mais, aqui eu vou pegar y menos 1, então vai ficar y mais 1 ao quadrado, porque menos com menos, mais, né? Mais z menos 1, então vai ficar z mais 1 também, ao quadrado. Essa continha aqui é que é a distância. Agora, observe o seguinte: eu tenho que encontrar qual é a função que eu quero minimizar. E nesse caso é um problema de minimização, porque ele quer o ponto que está mais próximo do ponto 1 menos 1 menos 1. Então, é a menor distância possível. Só que eu minimizar essa raiz aqui é eu minimizar o que está dentro da raiz, porque quando eu encontro o mínimo que está no interior da raiz, eu posso encontrar o mínimo, né? O mínimo que eu encontrar do que está dentro da raiz vai ser o mínimo da raiz aqui. Então, nós temos que d ao quadrado vai ser igual a x menos 1 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado mais z mais 1 ao quadrado. Então, a função que depende de x, y, z, que nós estamos querendo minimizar, é x menos 1 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado mais z mais 1 ao quadrado. E nós temos também a seguinte restrição, que é essa daqui, é um ponto do plano. Então, nós temos que a nossa g de x, y, z vai ser igual a x mais 4y mais 3z menos 2. E aí nós precisamos daquela nossa função de Lagrange. Nós temos que o gradiente de f de x, y, z mais lambda vezes o gradiente da minha g de x, y, z tem que ser igual ao vetor nulo.
E aí eu preciso encontrar o gradiente da f, o gradiente da g e fazer essas continhas e montar o seguinte sistema, né? O sistema é esse daqui. Aqui embaixo fica g de x, y, z igual a zero. Então, esse sistema que eu tenho que montar. Bom, então vamos calcular aqui o gradiente da f. Então, vamos lá. Gradiente da função f de x, y, z. Vai ser igual ao quê? É um vetor cuja primeira coordenada é a derivada da minha função aqui, ó, com relação a x. Então, note que só essa parte aqui depende de x. Todas as outras vão zerar quando eu fizer a derivada com relação a x. Quando eu faço essa derivada aqui, é a regra da cadeia. Vai dar 2, que multiplica x menos 1, vezes a derivada da interna, que é x. Sendo a interna igual a x, a derivada dá 1. Então, vai ficar 2, que multiplica x menos 1. E 2 vezes x menos 1 vai dar 2x menos 2. Então, vou colocar aqui 2x menos 2. Fazendo a derivada com relação a y, essa daqui dá zero, essa parte aqui também dá zero, e vai ser de modo análogo, vai dar 2y mais 2. Então, vou colocar aqui 2y mais 2. E dessa terceira vai ser análogo também, vai dar 2z mais 2. Essa aqui é o gradiente de f. Agora vamos fazer o gradiente da g. Gradiente de g, de x, y, z. Bom, a g, ela é essa função aqui, ó, x mais 4y mais 3z menos 2. Então, quando eu faço com relação a x, todo o resto aqui cancela, vai dar só essa parte aqui. Então, vai dar uma constante. Derivada de x é 1. Aqui, a derivada com relação a y vai dar 4. E a derivada com relação a z vai dar 3. Então, tenho esse vetor aqui. Agora, nós podemos fazer as contas aqui para montar o sistema. Então, nós temos que montar primeiro essa equação aqui. Então, vamos lá. Vai ficar o gradiente da f, que é 2x menos 2, 2y mais 2, 2z mais 2, mais lambda, que multiplica 1, 4, 3, igual ao vetor nulo. Vamos fazer essa conta devagar aqui. Ó. Vou repetir aqui. 2x menos 2, 2y mais 2, 2z mais 2, mais... Aí o lambda vai multiplicar o vetor. Como é que multiplica, né, um número vezes o vetor? O número multiplica cada coordenada do vetor. Então vai ficar lambda, vírgula, 4 lambda, vírgula, 3 lambda. Igual ao vetor nulo. Esse vetor nulo é o vetor nulo de onde? Do R3, porque tem 3 coordenadas. Então, ele tem coordenadas 0, 0 e 0. Como é que a gente faz soma de vetores? Soma coordenada a coordenada. Então, vai ficar 2x menos 2 mais lambda, vírgula, 2y mais 2 mais 4 lambda, vírgula, 2z mais 2 mais 3 lambda. Isso igual a 0, 0, 0. Então, essa expressão aqui vai me ajudar a montar o meu sistema. Então, para esses dois vetores serem iguais, a primeira coordenada do primeiro vetor tem que ser igual à primeira do segundo, a segunda coordenada igual à segunda coordenada do segundo e a terceira igual à terceira do segundo. Então, nós conseguimos montar o seguinte sistema. Primeiro, 2x menos 2 mais lambda tem que ser igual a 0. 2y mais 2 mais 4 lambda também tem que ser igual a 0. 2z mais 2 mais 3 lambda igual a 0. E, por último, nós temos que ter essa expressão, que a g de x tem que ser igual a 0. Ela tem que estar no sistema. O sistema é esse aqui. Essa parte gerou essas três equações. Agora eu tenho que colocar essa aqui também. G de x, y, z igual a 0. Que é o quê? A g de x, y, z. É essa função aqui. Então, x mais 4y mais 3z menos 2 igual a 0. Pronto. Agora nós temos que resolver
esse sistema. Então, eu vou isolar o lambda e igualar depois em cada uma dessas equações para deixar tudo em função de uma variável só. Então, vamos lá. Eu vou ter que lambda, aqui na primeira, vai ser igual a 2 menos 2x. Na segunda, nós vamos ter que lambda vai ser igual a menos 1 menos y sobre 2. Na terceira, nós vamos ter que lambda vai ser igual a menos 2 menos 2e sobre 3. Então, nós temos esses três lambdas que nós vamos compará-los. Eu fazendo a comparação do primeiro com o segundo, eu coloco o y em função de x. E depois que está y em função de x, eu comparo o primeiro com o terceiro. E aí eu coloco o z em função de x. Então, eu vou ter que y em função de x, z em função de x, eu substituo aqui, vai ficar tudo em função de x, eu acho o x. Então, fazendo o primeiro com o segundo, nós vamos ter o seguinte. Menos 1 menos y sobre 2 vai ser igual a 2 menos 2x. Então, vou continuar essa continha bem aqui. Fazer aqui. Vou multiplicar tudo por 2, eu vou ter que menos 1 menos y vai ser igual a 4 menos 4x. Aí, eu vou passar somando esse 1 para cá, vai ficar 5 menos y vai ser igual a 5 menos 4x. Aí eu multiplico tudo por menos 1, y vai ser igual a 4x menos 5. Encontrei aqui y em função de x. Agora, vou igualar a primeira com a terceira e colocar z em função de x. Então, menos 2 menos 2z sobre 3 vai ser igual a 2 menos 2x. Aí eu multiplico tudo por 3. Menos 2 menos 2z vai ser igual a 6 menos 6x. Passo o 2 somando. Menos 2z igual. Quando ele soma, vai ficar 8, né? 8 menos 6x. E aí, menos z vai ser igual a 4 menos 3x, multiplicando por menos 1, z vai ser igual a 3x menos 4. Então, já encontrei agora z em função de x também. Então, vou substituir nessa última expressão aqui para nós encontrarmos o valor de x. E com o valor de x, substituindo aqui eu encontro o y, e aqui substituindo aqui eu encontro o z. Então, eu tenho que x mais 4y mais 3z menos 2 é igual a zero. Então, vou substituir aqui. Então, aqui vai ser x mais 4y. Note que o y é 4x menos 5. Então, vai ficar 4 vezes 4, 16x. 4 vezes menos 5 dá menos 20. Mais 3 vezes z. Então, 3 vezes 3x menos 4. Então, 3 vezes 3, 9. 9x. 3 vezes menos 4, menos 12. Menos 2 igual a zero. Bom, agora vamos fazer a conta aqui. X mais 16x, 17x. 17x mais 9x dá 26x. Então, nós temos aqui 26x. Agora, somando os números, menos 20, menos 12, menos 32. Menos 2, menos 34. Igual a zero. Então, x vai ser igual a 34 sobre 26. Então, simplificando,
nós temos que x vai ser igual a 17 sobre 13. Então, essa aqui é o valor de x. Agora nós vamos obter o valor de y. Y é igual a 4x menos 5. Então, y vai ser igual a 4 que multiplica 17 sobre 13 menos 5. Então, aqui nós vamos ter que y vai ser igual. Então, vou multiplicar aqui 4 vezes 17, 68. Eu coloco aqui 68 sobre 13 menos 5 agora. Então, y vai ser igual. Agora, quando eu faço essa conta aqui, vai dar 68 sobre 13 aqui, né? Menos, aí eu vou fazer 13 vezes menos 5, que dá 65. E aí eu faço a subtração agora. 68 menos 65. Isso aqui vai implicar que o meu y é igual a 3 sobre 13. Então, encontrei aqui o valor de y. E vamos agora atrás do valor de z. Z é igual a 3x menos 4. Então, 3x menos 4. Então, z vai ser igual a 3, que multiplica 17 sobre 13, menos 4. Então, isso vai implicar que z é igual. Quando eu faço 3 vezes 17, dá 51. Fica 51 sobre 13, menos 4. Agora, eu vou fazer 13 vezes 4 e fazer a conta aqui do z. Z vai ser igual a 51 menos 13 vezes 4 dá 52. Eu coloco aqui 52 sobre 13. Então, isso vai implicar 51 menos 52 dá menos 1. Então, z vai ser igual a menos 1 sobre 13. Então, nós descobrimos aqui que só tem um ponto, né? Que é o ponto que está mais próximo aí do plano. Então, quem é esse ponto? Vamos colocar aqui o ponto P, que nós encontramos, é o ponto que a coordenada x dele é 17 sobre 13. A coordenada y dele é 3 sobre 13. E a coordenada z dele é menos 1 sobre 13. Esse ponto ele fornece a menor distância para o plano. Então, se você for fazer a conta, né, você tem que fazer a seguinte conta. D, a distância, vai ser igual a raiz quadrada de 1 menos 17 sobre 13 elevado ao quadrado, mais 1 mais 3 sobre 13 ao quadrado, mais 1 menos 1 sobre 13 ao quadrado. Então, essa distância aqui, se você for fazer as contas, vai dar 4 sobre 13, que multiplica a raiz de 26. Essa daqui seria a menor distância. Então, só a título de curiosidade, qual seria essa distância? Seria essa daqui. A distância ia dar 4 sobre 13, raiz de 26. Bom, então, dá um pouco de conta, né? Você vê que você tem que resolver sistemas, então se você está um pouco enferrujado em sistemas, esse é o tipo de exercício que vai fazer com que você relembre como resolver sistemas e você exercitar também. Às vezes você faz o sistema, chega no resultado errado, depois você vai ver o que foi que você errou. Você pode ter o método de multiplicadores de Lagrange aplicado em problemas com várias restrições. Para isso, nós devemos usar vários multiplicadores. Em particular, se o problema for minimizar ou maximizar a função f de x, y, z, sujeita às restrições g de x, y, z igual a zero
e h de x, y, z igual a zero, ou seja, nós temos duas restrições aqui. Então, a função lagrangiana associada vai ser a seguinte, ó, o gradiente da função é f mais lambda1 gradiente da g mais lambda2 gradiente da h. Então, apareceram dois multiplicadores aqui, o lambda1 e o lambda2. E o sistema que deverá ser resolvido vai ser o seguinte, ó, eu vou colocar aqui a função lagrangiana igual ao vetor nulo e nós vamos ter que a primeira restrição, a função restrição igual a zero e a segunda função restrição igual a zero. Então, é um caso mais geral que eu tenho duas restrições. Se tiver três restrições, coloca três multiplicadores de Lagrange aqui na função lagrangiana e vai colocar as três restrições aqui, que as funções iguais a zero. Então, de uma maneira geral, é isso. Então, nós já temos aí também uma lista de exercício relacionada a esse conteúdo. Se dediquem a essa lista e façam as atividades relacionadas a esse conteúdo. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.